a palavra de Deus no livro do profeta menor Amós. Opa, tem um desenho. Deixa eu entrar aqui. Se deixar no desenho. Desenho. Eu vou desconsiderar as revisões que normalmente eu faço, porque a lição está gravada no Facebook, né? Tá? Então, se alguém perder, pode tirar uma horinha para assistir a aula pelo Facebook, tá bom? Amós 1:1. Nós vamos escrever esse versículo, tá? Vamos nomear a nossa aula, vamos aprender acerca do profeta Amós. Mas esse versículo eu vou passar na lousa. Ditem para mim, por favor. Amós 1. As palavras de Amós. As palavras de Amós. De Amós. Deixa eu parar o apagador. Que estava entre os pastores de Tecoa. Que estava Entre os pastores de Tecoa. Não foi eu. Tecoa. O que ele viu. Peraí. Tecoa ficou feio. Tecoa, vírgula. Tecoa, as quais ele viu. O que ele viu a respeito de Israel. A respeito De Israel nos dias de Uzias. Peraí. Israel nos dias de Uzias, Vírgula. vírgula, Rei de Judá. e nos dias de Jeroboão. E nos dias de Jeroboão, Vírgula. Filho de Joás, vírgula. filho de Joás, vírgula, Rei de Israel. rei de Israel. Acabou? 2 anos antes do terremoto. Depois de Israel tem alguma coisa? Sim. Que ponto? Vírgula. 2 anos depois do terremoto. Antes do terremoto. 2 anos antes do terremoto. 2 anos antes do terremoto. Irmãos, aqui tem quase todas as informações da aula de hoje. Todo o livro dos profetas, sejam eles maiores ou sejam eles menores, tá? Normalmente, fora a sua mensagem, as informações que nós vamos encontrar pertinentes ao profeta, tempo e situação, vai estar informada já no primeiro versículo, tá? Olha quantas informações que temos aqui. Palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa, vírgula, as quais ele via a respeito de Israel, aí dá, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. E aqui o tempo, 2 anos antes do terremoto. Então, praticamente, como a aula corrida, quase toda a informação que vamos divulgar na aula de hoje vai estar ligada a esse versículo, capítulo 1. Primeiro vamos falar do autor, do Amós. Amós significa fardo. A sua cidade, Tecoa,
significa chifre de carneiro. É o chofar, a trombeta, tá? Tecoa tem a ver com o chifre de carneiro. Hoje, mais pra gente popular, é um berrante. É chifre de boi o berrante? É. É boi? Boi. É? Eu não sabia, não. Já que eu marquei Tecoa aqui, Tecoa. Oi? Oi? Não, aí, espera aí, isso é natologia. Não, porque é um negócio desse tamanho. Gigante, né? Não, é emendado aí. Emendável? Emendado. Ah, é, ó. É uma cultura também. Ô, irmão, você virou tripé? Ah. O irmão virou tripé? Ó, Tecoa, ela fica, é um povoado localizado no sul de Belém, a 22 quilômetros, vou marcar de vermelho aqui, 22 km de Jerusalém. Tem um versículo, que eu já vou dar uma adiantada nele, ele está aqui no meu esboço de Miqueias, Lucas 13, 34, que nos traz uma curiosidade. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu te ajuntar os teus filhos como a galinha, os seus pintos debaixo das asas, e não quiseste. Olha a informação que eu tenho nesse versículo. Os profetas, praticamente nenhum nasceu em Jerusalém. Eles eram enviados para Jerusalém, tá? Não é o caso de Amós, porque Amós, ele é um profeta que profetizou ao reino do norte, mais propriamente a cidade de Betel. Mas seguindo aqui, temos, além do versículo 1, esse eu só vou ler, Amós 7, 14 e 15, nos fala mais sobre a pessoa de Amós. Ó, deixa eu anotar aqui. Amós 7, 14 e 15. Olha as informações que temos sobre ele. E respondeu Amós e disse a Amazias: eu não sou profeta. Aliás, eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boieiro e cultivador de sicômoros. Algumas traduções está figos, né? Você tem na sua Bíblia escrito figos em vez de sicômoros? Mas o Senhor me tirou após o gado e disse: vai e profetiza ao meu povo Israel. Olha só, uma curiosidade aqui. Se você ler o livro do profeta Oséias, você vai descobrir que Oséias era filho de Beeri. Se você ler o livro de Joel, você vai descobrir que também o pai de Joel, olha aqui, Joel, filho de Petuel. E o Amós? Cadê o pai dele? Não tem aqui. Por que não tem o pai dele escrito aqui? Porque o pai dele não era relevante. Tá? O seu pai devia ser de origem humilde, como ele também era. Então não adiantava ele falar que era o Amós, filho de Zacarias, ou Amós, filho de Salatiel, ou qualquer outra coisa. Ele não seria identificado por isso. Tá? Então, isso eu pedi para vocês anotar na primeira aula. Toda vez que o profeta se identifica dizendo: eu sou fulano, filho de fulano, ele pertence a uma família relevante, a uma família tradicional, tá? No caso, por que Amós não fala do pai dele? Não quis honrar o pai dele? Não, porque o pai dele não faria diferença alguma na sua profecia. E aqui em Amós 7,14 fala: eu não era profeta,
e também não sou filho de profeta, mas boieiro. Ele cuidava de gado, pecuarista, vaqueiro, né? E cultivador de sicômoros, também mexia com árvores, tá? Mas o Senhor me tirou de após o gado e me disse: vai e profetiza a meu povo Israel. Mas olha só, ele estava aqui, ó, a 22 km de Jerusalém, em Judá, no Reino do Sul, cuidando do gado e plantando essas árvores aqui. Mas o Senhor chamou ele lá no meio do gado, e chamou ele lá no meio das árvores, e falou: ó, sai daqui e vai profetizar. Ah, Jerusalém está perto, Senhor. Não é para ir para Jerusalém. Atravessa Jerusalém, passa batido também Israel, e vai para o extremo norte, e leva a minha palavra a Betel, onde havia um ídolo ali, tá? Era o povo de Israel. No entanto, seguia Jeroboão, filho de Joás, e a adoração do reino do norte e reino do sul estava dividida, porque em Jerusalém estava o templo, mas no norte não tinha templo. E o que fez o outro Jeroboão? Esse aqui é o Jeroboão 2. O outro Jeroboão escolheu 2 cidades, uma delas era Betel, e fez um ídolo, e disse que ali que eles deviam adorar. Então aí começa a idolatria no reino do norte. Então Deus tira Amós do perto de Jerusalém e leva para o extremo norte para profetizar contra a cidade de Betel e Israel. Deixa eu dar uma olhada na hora. Eu posso ter que falar só 20 ou 30 minutos de cada profeta, tá? Então vamos nesse ritmo mesmo, tá? Amós, vamos lá, não foi para a escola de profeta, não fez aula de ética, sabe? Ele não fez gramática, não. Ele saiu do meio vamos dizer, meio da terra, meio do mato, e foi profetizar para a alta sociedade. E vamos ver como ele profetizava. Eu tenho aqui um versículo bem interessante. Ele vira para as mulheres ricas e diz assim para elas: ouve estas palavras, vós, vacas de Bazã, que estás no monte de Samaria e que oprimes o pobre, que esmagais o necessitado, que dizes aos vossos senhores, maridos: dai cá e bebemos. Jurou o Senhor Deus pela sua santidade, que dias estão por vir sobre vós, que vos levarão com ganchos, e os vossos descendentes com anzóis de pesca. O que é isso? Isso é uma referência ao cativeiro que virá sobre Israel. E está dizendo que as mulheres, elas seriam levadas com ganchos. Por quê? Porque elas se tornariam escravas, essas mulheres da alta sociedade. E os filhos delas seriam levados com um anzol. Isso é literal, viu? Isso não é linguagem figurada, não. Estamos falando de tempos bíblicos, né? É uma maneira de subjugar e humilhar os derrotados. Passar um anzol no nariz e sair puxando. Forte, né? Ok. Chamado de vaca. Hoje em dia, misericórdia. Hoje em dia uma dessa salto alto. Mas veja, ele foi até Betel. E sabia que dentro do livro de Amós não há só profecia, a história. Abra comigo em Amós, capítulo de número 7. Há um embate entre Amós e um sacerdote. Amós fugiu. Sumiu mais. Amós 7. Ele vai para Betel
profetiza acerca da queda de Betel, que os ídolos ali, Deus iria punir as transgressões de Israel. Eu vou falar aqui, peraí, ó. Pois no dia em que eu punir as transgressões de Israel, também castigarei os altares de Betel, e as pontas do altar serão cortadas e cairão por terra. Então o altar, onde havia o ídolo, aqui Deus usa Amós para dizer que esse altar seria destruído. Mas ele vai mais além. De Ezequias, tá? Ele fala dos altares e fala que Deus vai enviar o cativeiro. Isso a maioria dos profetas que profetizam as nações Judá e Israel falam nesse período mais ou menos a mesma mensagem, cada um com suas características. E ele profetiza lá em Betel. E Jeroboão, filho de Joás, era rei de Israel. Ele não estava em Betel. Amós 7, 10. Qual o contexto histórico aqui? Ele profetiza o cativeiro para o povo que está ouvindo diante do altar. Então Amazias, o sacerdote de Betel, entenda uma coisa, esse sacerdote aqui não é levítico. Se ele for levita, ele é um corrompido, porque ele era o sacerdote do ídolo de Betel, tá? Mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel, mandou recado: Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não poderá sofrer as suas palavras, porque assim diz Amós, nas palavras de Amazias: Jeroboão morrerá à espada, e Israel será certamente levado para fora da sua terra em cativeiro. 12. Depois Amazias diz a Amós: ó, irmão, a vida de profeta não é fácil não, tá? Vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o pão e profetiza. Ele não foi bem-vindo, ele entregou a palavra, e o profeta, já identificado de onde ele é, falou: esse cara não é nem daqui. Então Amazias falou: ó, volta para Judá, ó, tem Jerusalém lá para você profetizar, sai daqui, expulsa ele. Só que o homem está cheio do Espírito Santo do Senhor, né? Aí Amazias chama a atenção do profeta. Aí o profeta vira e profetiza sobre Amazias. Meu Deus, irmãos. 14. E respondendo Amós, dizendo a Amazias, aquele versículo: eu não sou profeta nem filho do profeta, mas boiadeiro e cultivador de cipó. Mas o Senhor me tirou de seguir o rebanho e disse: vai e profetiza ao meu povo Israel. Agora 16. Agora, pois, ouve a palavra do Senhor. Quem? O Amazias. Ele estava fora, mas ele quis se meter, foi incluído. Tu dizes: não profetizes contra Israel, nem fales contra Isaque. Portanto, assim diz o Senhor: tua mulher se prostituirá na cidade, Forte. e os teus filhos cairão à espada. A tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda. E mesmo assim, Israel será levado cativo. Você vê, né? A interferência na vontade de Deus, né? O Amazias, a Bíblia não tinha falado de Amazias, mas ele resolve aparecer quando Deus levanta o profeta Amós para ir lá. Ele fala: ó, você não é bem-vindo aqui, volta para a sua terra. Ah, é para voltar para a minha terra? Então, ó, assim manda dizer o Senhor agora acerca de ti. Antes era todo mundo, mas está chamando a atenção para você? Ó, sua mulher vai ser prostituta, seus filhos vão morrer, você também cairá, e do mesmo jeito Israel vai ser levado cativo. Não vai mudar nada. A vontade de Deus, ela vai prevalecer, independente das coisas. Mais uma. Deixa eu ver o horário. Tem que falar de 2. Então já está na hora de encerrar a aula sobre Amós, tá? Ó, temos aqui palavras de Amós que estavam entre os pastores, já falamos, os quais ele via. Olha só.
o verbo ver. Amós, assim como Zacarias, é conhecido como o profeta das visões. Tá? Ele fala acerca do que ele via, não do que Deus se revelava para ele falar. Não, ele via as coisas e Deus dava a interpretação para ele e ele profetizava. Ó, algumas das suas visões, não vai ser de maneira expansiva, será resumida. Ele tem visões sobre gafanhotos. Esses gafanhotos são símbolos dos assírios. É a Síria que vai levar o reino do norte cativo, e que constantemente saqueavam Israel. Pela intercessão do profeta, Jeová promete que Israel não será completamente destruído, porque não tem só cativeiro, irmão, também existe promessa de restauração, tá? Ele tem uma visão chamada visão do fogo do abismo, que se refere às águas que se secariam, trazendo uma seca terrível. Ele tem a mais famosa dessas visões, são essas duas aqui: o prumo. O prumo é aquele material de, como fala? Pedreiro usa até hoje, né? Assenta o bloco, coloca o prumo. Aí o prumo é sinal de julgamento e será aplicado segundo a justiça. Esta última mensagem causou a perseguição do profeta por Amazias. Ele tinha acabado de profetizar do prumo. Depois, cesto de frutas com verão. Essa visão de cesto de fruta de verão é cesto de fruta maduro. Tá? Isso e o que indica, né, em relação ao tempo? Que já está maduro, está pronto para cega, né? Para ser ceifado. Só que essa ceifa é o julgamento de Deus. Ó, você já ouviu aquela questão? Eu vou explicar. Deus falou com Abraão e disse para Abraão assim: Abraão, você vai ser pai de a sua descendência como areia, como as estrelas, tá? Todavia, Deus falou com ele: ela será levada cativa ao Egito e será escrava por 430 anos. Deus falando com Abraão. Isaac nem nasceu ainda, tá? Mas depois eu tirarei de lá, trarei para esta terra na qual eles possuirão por herança. Para quê? Porque o cálice do pecado dos cananeus ainda não atingiu o nível cálice. O cálice cheio representa o juízo de Deus. No Apocalipse tem a visão do derramar da ira de Deus. Entendeu? A tolerância divina é assim. Você pensa que Deus não está fazendo nada, Deus não está vendo injustiça? Não. É injusto. O cálice vai subindo. O cálice de Deus está aqui. E vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Encheu! O que Deus faz? Agora chegou a hora. Ele derrama sua ira. Por isso que o grande tribulação é chamado de derramar da ira de Deus sobre os povos. Tá? Então, a visão do cesto, o versículo lá em Apocalipse que fala: lançai a foice, porque a seara já está madura, não está falando de missão não, irmão. Está falando de julgamento. Então é a visão dos cestos aqui, está tudo maduro, então está pronto para o julgamento. E por último, a visão do Senhor sobre o altar. Ele vê o Senhor ordenando que se lance e mate, indicando que chegou a ordem do julgamento. Olha aqui, esse terremoto aqui, não temos referência, não sabemos, tá? Não sabemos quando aconteceu. O que precisaria melhor a data, né? Mas todavia, o tempo que Amós profetizou são esses aqui, dias de Jeroboão, filho de Joás, e de Uzias, rei de Israel. Me fala a data aí, pra gente colocar aqui, para não ficar fora do quadro. Eu quero que alguém bata uma foto do quadro, que eu já vou apagar, que a gente já tem que falar do segundo profeta da aula. Pode bater? Não, eu quero colocar a informação, tia. Qual que é o ano que Amós profetizou? Vamos colocar aqui? Amós. Nos dias de Jeroboão, Sim. filho de Joás, rei de Israel,
2 anos antes do terremoto. Mas tem uma data, não tem? A data oficial As é essa. palavras de Amós que estavam entre os pastores de Tecoa, A data? o que ele ouviu a respeito de Israel nos dias de Uzias, Mas tem um número aí, tia. rei de Judá nos dias de Jeroboão. Calma, calma, vocês não me entenderam. Ah, tá aí? Eu não estou acompanhando. Amós. Isso aqui, ó. Ah, Tá? A data desses reinados, de 760 a 755. Essa vai ser a data oficial, tá? Se eu perguntar de data, 760 a 755 antes de Cristo. É isso? é. Tá? Isso aqui seria a data oficial. Quando foi escrito o livro? Aí você pode falar nos dias de Uzias, nos dias de Judá, aproximadamente 760 a 755. Deixa eu ver se faltou alguma informação. Aí já passar para o outro profeta. Amós, o que significa Amós, já foi passado. Quando está aqui o destino. É bom escrever, né? Ó, destino. Ou destinatário, né? Destinatários. Reino do Norte. Reino do Norte da Vitória. Mais precisamente, a cidade de Betel. Agora é a foto oficial. Né? Tirou? Tá claro? Eu não vou perguntar se está legível, né? Mas está claro. Estou vendo. Não faltou nada. Aqui, ó. Profecias cumpridas. Isso aqui não precisa, não vou passar no quadro. O exílio aconteceu, tá? O exílio está em 2 Reis 18, 9 a 12, você não precisa anotar. Ó, sucedeu no 4º ano do rei Ezequias, ó, tempo dele. Que era o 7º de Oséias, ó, não é mais Jeroboão. 7º de Oséias, rei de Israel. Que Salmaneser, rei da Síria, subiu contra Samaria, cercou-os. É a capital do reino do norte, não é Betel. Betel é onde ficava um santuário para eles adorar a Deus. E tomaram, ao fim de 3 anos, no 6º ano de Ezequias, que era o nome de Oséias, rei de Israel, Samaria. E o rei da Síria transportou a Israel para a Síria. Foi para a região da Mesopotâmia, deixou vazio lá. Deixou só os pobres, tá? E os fez levar a Aliabor, junto do rio Gozã, e a cidade dos reis. Porquanto não obedeceram à voz de Deus, antes transgrediram essa aliança e tudo que Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado. Nem o ouviram, nem o fizeram. As mulheres ricas foram tornadas escravas, as vacas de Bazã viraram escravas. Deus destruiu o altar de Betel, acabou, tá? Mas olha só que bonito. Apesar de toda a ira de Deus derramada, ele profetiza no capítulo 9, versículo 14, a volta do exílio. Vocês estão sendo castigados, mas vai acabar. A gente fala cativeiro, deserto, irmão. Tanto cativeiro quanto deserto tem fim, viu? Tem tempo para acabar. Tá? Só vir para um deserto, fica tranquilo, ele acaba. Ó. E removerei o cativeiro do meu povo Israel. Eles nem foi, é Amós profetizando, nem foi do cativo ainda. E removerei o cativeiro do meu povo Israel, e reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, e plantarão vinhas, beberão seu vinho, farão pomares e colherão fruto, e plantarei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra, diz o Senhor. Amém? Bateu a foto completinha aqui, né, Renato? Bati. Tá. Essa pode ir lá pro... Olha, infelizmente, por causa do tempo, eu não posso falar mais. Não, Tá bom? Então nós vamos agora para o segundo profeta antes do cafezinho. Depois mais 2 profetas. Vai ser essa aula e o próximo sábado no meu desse jeito. 4 por... É uma pena, né? Que dá pra Dá pra falar algo aqui, né? Dá pra fazer... A gente nem entrou falando muitas Sim. profecias. Mas isso aqui. Bateu foto. Põe no grupo. E agora eu vou pagar porque tinha uma mão de obra para pagar. Isso aqui que a senhora está procurando, irmão? Apareceu? Qual que é para pagar? não, esse paninho aí, eu busquei lá no carro que eu tô limpar. Ó, o paninho ele tem mais competência, hein? Olha lá, tá vendo? Sumiu a Pode colocar na embalagem, apagador de lousa
quadro branco. Aí eu cada um aqui, vou deixar aí. Né? Com Aquela aquela que Ó. a gente compra no mercado de papel. Você não que usa, né? Ó, irmão. Não, eu tá tudo cheio de terra, porque muita pó da fazenda, né? Aí eu ponho assim cada uma. Ó, irmão, vamos virar a fitinha, tá? Vira, desintoniza. Mudou o profeta. Segundo profeta. Vamos lá. São 12. Profeta Obadias. O menor livro do Antigo Testamento. Tem um capítulo só. Aproveita e lê Obadias em casa. Da mesma maneira, a nossa introdução será o primeiro versículo, meus irmãos. Eu preciso que os irmãos ditem para mim. Vamos lá. Obadias 1:1. Vou passar, vou escrever, fala aí. A visão de Obadias. A Visão. Não, só visão mesmo. visão de Obadias. Dois Ponto. pontos. 2 pontos. Ah, Assim diz o Senhor. O Senhor Deus. A respeito de Edom. Dois pontos. Temos ouvido a pregação do Senhor. Vírgula. o Senhor prevê. E foi enviado aos gentios. E foi enviado aos gentios Um emissário, um emissário, vírgula, dizendo. 2 pontos. Levantai-vos, vírgula, e levantemo-nos contra ela para a guerra. É assim? Levantemos tudo junto? Vamos tentar assim. Estranhei. Levantemo-nos contra ela. Contra ela? Isso. Acabou? Não, para a guerra. Uau. Para a guerra. Pastor, está escrito ali. Vê na sua Bíblia, irmão. Para a Bíblia aí. Melhor. Não força, Léo. Olha só. Novamente vamos fazer a análise baseada nesse primeiro versículo. Esse versículo tem bem menos informação do que Amós. Mas tem informação. Hã? Tem informação. Deixa eu pegar aqui. Ó, primeiro, ó. Visão. Assim como Amós era profeta das visões, Obadias refere-se às suas palavras a uma visão que ele teve. Tá? Visão de Obadias. Agora vamos pegar o Obadias. O nome de Obadias significa, deixa eu ver se servo de Jeová. Esse nome aqui tem a referência do livro que não é propósito, não é o nosso, tá? Desse aqui fala assim que o nome Obadias ele é que nem Abdula no árabe, tem um monte, que nem Onésimo no grego, tem um monte. Então uma popularidade, que nem João aqui no meio de nós, que tem muito. Então é um nome muito comum. Por ser um nome muito comum, existe 10 Obadias na Bíblia. E esse é Obadias o profeta. Ele não é considerado nenhum outro por causa do tempo da profecia.
os outros Obadias citados históricos, tá? Olha só. Eu não vou passar, então não vou perguntar numa prova, tá? Há um israelita, chefe da casa de Acabe, esse é o mais conhecido, um mordomo de Acabe. O que esse mordomo fez? Acabe, ele iniciou um sincronismo religioso entre a fé da sua rainha Jezabel e a fé em Jeová, e daqui a pouquinho ele substituiu. Trocou Jeová e começou a adorar Baal. E o que ele começou a fazer com influência dessa mulher? Perseguir os profetas. Obadias temia a Deus. Esse é Obadias aqui. E o que ele fez? Ele preparou 2 cavernas. E sabe o que ele fez? Ele deixou 50 profetas morar escondidos em 2 cavernas. E todo dia ele ia lá e os alimentava com pão e água. Isso é histórico. Tá? Eu não sei por quanto tempo permaneceu isso. Você já ouviu falar? Isso aqui eu vou citar a fonte, tá? Não está na Bíblia. Já ouviu falar da viúva do 2 Reis lá, do azeite? Já ouviu falar, né? Flávio José, naquele livrão História dos Hebreus, ele que está falando, tá? Só estou reproduzindo. Ele disse que o marido daquela mulher era Obadias. E morreu, o que aconteceu? Dívida. Veio os credores e a mulher não tinha como pagar. Falei, então seus 2 filhos vão ficar comigo 7 anos, então, até pagar a dívida. Aí o que ela faz? Perante o ultimato, ela vai até o profeta Eliseu e vira para Eliseu e fala: meu marido, teu servo, temia Deus, e você é testemunha. Agora vem os credores e querem levar os meus 2 filhos. Forte, hein? Fica mais forte a mensagem com essa informação dele, né? A Bíblia não fala que é ele, tá? Mas Flávio José, que é considerado o livro mais confiável fora da Bíblia para nós cristãos, tanto ele quanto os livros de Eusébio de Cesareia, tá? Diz que era Obadias. Então isso torna sentido porque aquela mulher não tinha dinheiro, porque ele aplicou para preservar os profetas do Senhor. Por causa dele, 100 profetas sobreviveram à perseguição de Acabe. Não é esse Obadias. Também não é esse. Há também um chefe da tribo de Isacar, há um descendente de Saul, há um levita, um gadita que se junta a Davi, um príncipe dos Zebulonitas, um príncipe dos enviados por Josafá para instruir o povo durante a lei, para instruir o povo na lei, um levita que supervisiona as reparações do templo na época de Josias, um que acompanhou Esdras no retorno da Babilônia, e um profeta, o 4º dos profetas maiores. Apesar desses homônimos, né? Apesar de serem homônimos, nenhum dessas referências que eu falei está relacionado a esse Obadias aqui. Esse Obadias aqui é singular, é o profeta Obadias, tá? Nada tem a ver com o homem da água, nada tem a ver com esses auxiliares e ajudantes e descendentes dos patriarcas aqui, tá? Nome muito comum. Ele não deixou quem era o pai dele. Novamente, para decorar, o que isso indica? Indica que não era relevante, tá? Que talvez ele não fosse da escola de profeta, que talvez ele viesse também de uma família de origem humilde, tá? Então, não adianta falar que é Obadias, filho de Samuel, que ninguém sabe quem que é esse Samuel, tá bom? Então isso é para decorar, tá bom? Quando fala que ele é filho de alguém, é porque é importante. Se não é filho de alguém, é porque provavelmente é de origem humilde, tá? Destino. Temos aqui o destino? Temos. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Edom ou edomitas são descendentes
Eu vou vermelho vai falar melhor. Como escreve descendente? É des mesmo? Descendentes de Esaú. Tem uma referência? Eu tenho a referência. Alguém abre a Bíblia para mim em Gênesis 25:30. Para ler? Por favor. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse pisado vermelho, porque estou cansado, por isso me chamou o seu nome Edom. Ok. Veja, é a primeira referência de Edom na Bíblia, esse versículo que a tia leu. Tá? Qual que é a ocasião? Ele foi caçar, Jacó estava fazendo guisado, e Jacó usa aquele guisado para comprar a primogenitura de Esaú. Esaú é chamado por João ou pelo escritor aos Hebreus? Acho que pelo escritor aos Hebreus, de profano. O que é uma pessoa profana? Que despreza as coisas espirituais. Esse é o profano. Esse é santo. Não. O profano, para ele, não representa nada. Tá? E essa é a atitude de Esaú. Sim, o Jacó foi perspicaz, foi atrevido. Olha, eu divido com você meu prato de comida, mas você tem que me prometer que você vai me dar o direito de primogenitura. Tinha a ver com a bênção de Deus. Ele falou: o que vai me adiantar uma herança? Se eu vou estar vivo agora eu sei que eu preciso comer. A primogenitura é sua, não estou nem aí. Por isso chamou o seu nome Edom. Edom, assim como Esaú, é o mesmo significado da palavra Adão. Quer dizer vermelho. Aí, como é que é? Vermelho. Guisado. Vermelho. E o guisado vermelho. E Esaú era ruivo. Se você ver a descrição do nascimento de Esaú, e o Adão também. Por quê? Ô pastor, que cor era Adão? Posso ser atrevido aqui? Era vermelho. O que a Bíblia fala? Eu morei em São Paulo. Morei em São Paulo há 10 anos. Eu era chamado, não só eu, mas o pessoal que foi do interior para lá, de pé vermelho. Por quê? Em São Paulo, a terra é preta. Entendeu? Por causa de poluição, entulho, né? A poeira em São Paulo é preta. Mas aqui, eu fui para Náutico jogar bola no menino ontem lá, vou ter com o pé todo vermelho realmente. É histórico. Por quê? Porque a nossa terra é mais pura do que a terra das grandes centros. Né? E imagina uma terra virgem. Chamou o seu nome Adão. Vermelho. E aqui muito parecido, Edom. E quando ele nasceu, viu que ele era ruivo. Por isso chamou o seu nome Esaú. Chamou Esaú por quê? Porque era ruivo. Agora deixa eu derrubar uma falácia. E Jacó? Quer dizer enganador, isso eu sei. É? O quê? Quer dizer? Enganador. Isso eu sei. É mesmo? Você aprendeu errado. Mesma passagem. E nasceu depois Jacó, agarrado no calcanhar. Por isso chamou o seu nome Jacó. Então o que significa Jacó? Aquele que agarra. O enganador é uma má interpretação das palavras de Esaú, quando ele tinha enganado, entendeu? Ele falou assim: o seu nome é Jacó, ele me enganou 2 vezes.
Sendo que a primeira vez ele cedeu, né? Ele deixou a primogenitura. Então Esaú que embolou e fez o pessoal, tudo fala que Jacó quer dizer enganador. Não é, é aquele que agarra. Olha só, hein? E mais? Então, como diz, é uma falácia. É uma falácia. A gente ouve errado, começa a repetir, daqui a pouquinho parece que é verdade, sendo que nunca foi. Ó como que é aquele que agarra, ó. Mais de 20 anos depois, ele foi para Padarã, se apaixonou por Raquel, trabalhou 7 anos por Raquel, casou com Lia, enganado. Se a gente for budista, a gente ia chamar de karma. Aí ele foi lá tirar satisfação. Não, você pode casar com a outra também, mas aqui a gente não casa a filha mais nova primeiro que a mais velha. Já que você trabalhou 7 anos por Lia, trabalha 7 anos por Raquel. Ele falou, vixe, agora que eu vou resolver isso aí. Aí ele falou assim, não, tá bom, mas agora eu quero a esposa primeiro. Aí passou as núpcias com Lia, ele recebeu Raquel, mas pagou a dívida. Depois que paga a dívida, a Bíblia fala que Labão começa a aproveitar dele, né? Mudar o pagamento dele, Deus dá uma estratégia, uma visão lá daquelas ovelhas malhadas e salpicadas, que eu não vou entrar nesse mérito, e que fez com que ele enriquecesse lá. Só que depois ele vem. Para onde que ele volta? Para a casa do pai dele. E tem um irmão ressentido lá. Agora ele vai encarar o passado dele. E ele vem com 11 filhos e uma filha. Muito gado. Muitos animais. Aí ele chega perto das mediações de Canaã, dentro de Canaã, acho já. Indo para Siquém, né? De onde seus Esaú e Isaac moravam. Aí ele tem outra estratégia. Ele pega as suas esposas, as servas das suas esposas, e divide. E fala, ó, fica metade com Raquel, a outra metade fica com Lia. Porque se meu irmão me atacar, só vou perder metade. A outra metade vai viver. É isso, viu? O pensamento dele é esse. Ele divide. Aí, olha que coisa interessante. É uma reconciliação, não é? Ele pegou um servo dele e falou, ó, eu quero que você leva tantos camelos pro meu irmão. Vai na frente. Ó, leva tantas ovelhas pro meu irmão. Vai outro servo. Tem 3 ou 4 presentes. Ele manda os outros na frente. Aí, Esaú chega e fala, ó, seu irmão vem vindo aí. Aí chega o primeiro servo. O que é isso? São presentes. O seu irmão Jacó? Exatamente, aí que você pega um mistério. Ô irmão, se tem alguém que está triste com você, irmão, faz um mimo, irmão. Trata bem. Usa palavras doces. Entendeu? Aplaca a ira. Tá? Uma das obras que Deus fez por nós foi a propiciação. A propiciação é tornar favorável. Torne essa ocasião favorável. Ah, mas não tem clima. Faz o clima. Faz o clima. Vamos presentes. Faz uma homenagem. Agradece. Entendeu? Convida para comer com o pau já almoçar com você. Sei lá. Faz o que você quer. Aprende com a palavra de Deus alguma coisa. Então ele vai. Ô irmão, isso vai amolecer no coração de Esaú. Isso vai. E aí, ó, e o particular. O que significa Jacó? Aquele que agarra. E Jacó, ele passa acordado numa vigília da noite, entra num lugar chamado Val de Jaboque. E ali ele vê, testemunha uma teofania. O anjo do Senhor aparece para ele. E assim como ele fez quando ele nasceu, ele faz quando o anjo quer ir embora. Ele agarra o anjo. Ah, o seu nome é agora, né? Qual que é o seu? Aí o anjo vira para ele, eu estou tudo arrepiado. Aí o anjo vira para ele e fala para ele: qual é o seu nome? O meu nome é aquele que agarra.
que agarra, não será mais esse o seu nome. O seu nome agora será Israel, homem de Deus. Tocou na coxa, né, dele, né? O anjo foi. E ele mandou do mesmo jeito. E até hoje o judeu não come uma parte aqui do animal. Fizeram voto por causa de Jacó, né? E agora o nome dele é Israel. Aí tem a reconciliação, né, irmãos? Vamos procurar a reconciliação? Foi tão bonita a introdução. Vamos ver aqui. Gênesis 25. Não, Gênesis 25 não. Eu estou muito. Eu tenho um corinho, né? Já, segurou. Segurou o anjo, aquele que agarra. É 35. Eu não sei, eu não estou com a referência, tá, irmãos? Me ajude a procurar. Qual que era os dizeres? Os dizeres eu não sei. É o encontro de Jacó com Isaac. Jacó com. É 33, Gênesis 33. Vamos ver. O encontro de Isaú com Jacó. Está escrito aí que na minha Bíblia eletrônica eu não tenho. Está escrito. Levantou os olhos, olha aí. E levantou, é 33 mesmo. E levantou Jacó os seus olhos. E olhou. E eis que vinha Esaú. E 400 homens com ele. Tremeu, irmão? Então repartiu os filhos entre Lia e Raquel e as servas. E pôs as servas com seus filhos na frente, Lia e os filhos atrás. Porém Raquel e José foram os derradeiros. Eles dividiu em 3, né? Ele mesmo passou adiante deles e inclinou, olha só, não terminou com os presentes. E inclinou diante de Esaú 7 vezes. Rapaz, você vê o preço de uma reconciliação. Então Esaú correu-lhe ao encontro, o abraçou e o beijou. E ambos choraram. Tremendo, né, irmão? Tremendo. Só da gente ler, a gente já chora. Né? Só de ler, isso mesmo, imagine ele. A gente emociona, né? Ah. Porque perdoou. 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 Perdão. Então, todavia, irmão, toda história de mágoa, a mágoa, a pessoa que está magoada, ela costuma conversar, né? Vai alguém conversa. A mãe fala com a filha, o filho, fulano, ciclano, tal. Esses 20 anos, Esaú falou com muita gente. Falou com seus filhos, suas esposas, de tudo que Jacó fez com ele. Né? Ok, eles ficaram quentes, perdoados. Mas a mágoa ficou nos descendentes. Edomitas. Tá? A história se desenvolve. O povo de Esaú habitou nas montanhas de Seir e transformaram-se em uma poderosa nação. Seu rei não permitiu que os hebreus atravessassem Edom. Ele sai do Egito, tá? Agora os descendentes já morreram todo mundo. Aí o que acontece? Moisés manda mensageiros a Esaú, ao povo de Esaú, fala: olha, nós somos os irmãos de vocês, estamos indo sentido Canaã. Permita que atravessemos o seu lugar, nós não vamos pegar nada, só vamos passar. O pai perdoou, os filhos não. Se Israel entrar aqui, Israel vai ter guerra. Ok. Deuteronômio 23, 7. Só que no Sinai, eles já saíram do Sinai quando estão indo na montanha de Seir. Deus dá um mandamento específico aos edomitas. Como eles deviam tratar os edomitas. 26, 7. 23, 7. Adoro café, né? Adoro café. Encerrar aqui. Achou, tia? O que vai abrir?
Deuteronômio 23, 7. Pode. Pode. Não abominarás o idumeu, pois é teu irmão, nem abandonarás o egípcio, pois estrangeiro foste na sua terra. Veja só que o mandamento aqui é duplo sobre duas nações. O Egito, olha como que Deus é, irmão. Eles foram escravos no Egito? Foram, mas eles viveram no Egito. Deus fala, não é para tratar mal o egípcio. Vocês foram hóspedes deles. Tá? E mais, ela usou uma outra palavra aí, né? É outra referência a edomita. Idumeu. Certo? É a mesma coisa, tá? O né? Idumeu. Isso aqui deve ser variação de linguagem, tá, irmãos? Não, é Idumeu. É Idumeu. Está escrito Edom? É Eu acho que não existe Edomeu, não. Ah, tá. Edomeu vindo de Edom. Tá certo, perdão. É que no Novo Testamento fala-se Idumeu. Idumeu. O antagonismo, irmãos, entre essas duas nações vão até Cristo, tá? Por que até Cristo? Você já ouviu falar do rei Herodes? Você sabia que ele é 7? Existe 7 reis Herodes. Herodes o Grande. Esse Herodes o Grande foi o que mandou matar as crianças, que os magos foram perguntar para ele onde nascerá o Messias. Depois, ao Herodes Arquelau. A Bíblia fala que Jesus fugiu para o Egito, quando voltou, ficou sabendo José que Herodes Arquelau reinava na Judéia, onde ficava Belém, e ele voltou para Nazaré, na Galiléia, tá? Depois, na Galiléia, tinha o tetrarca da Galiléia, que chamava-se Herodes Antipas, que era irmão de Arquelau e filho de Herodes o Grande. Havia um outro, não é chamado na Bíblia de Herodes, mas também era Herodes Felipe, está citado apenas como Felipe, tetrarca da Itureia e da província de Traconitis. E um não citado na Bíblia é o Herodes Felipe II. Ele teve 2 filhos chamados Filipe, que também governou aquelas regiões. Depois dessa época de Cristo, vem a época da igreja primitiva. Quem reinava era Herodes Agripa I. Esse Herodes Agripa é o que cortou o pescoço de Tiago, filho de Zebedeu, e mandou prender Pedro. Tá? E depois, na época de Paulo, quando Paulo foi preso, ele foi ouvido por um outro Herodes, Herodes Agripa II, neto, tá? Do Herodes o Grande. Você viu o negócio? 7 Herodes. Olha só, homônimos, né? São tudo homônimos, não é a mesma coisa. Tá? Estamos falando de 60 anos de Herodes. Irmão, E o Herodes o Grande já era velho na época de Jesus. Oi? Depois do Herodes o Grande, qual que é o outro que o irmão citou? Arquelau. Ele está citado uma vez na Bíblia, Herodes Arquelau. Arquelau, Herodes Antipas, Herodes Filipe, Filipe II, Herodes Agripa I e Herodes Agripa II. Ixi, Isso não está na esboço, não. Mas já foi o que eu disse para nós aí. Então ficou aqui. Por que o senhor mudou para Herodes? Herodes é Idumeu. Mas o Abadias não profetizou o fim deles? Sim. Mas o fim era imediato. Até o fim provavelmente veio no ano 70, por volta do ano 70. Depois de Cristo ainda. Tá bom? É só o julgamento. Isso aqui o Abadias foi só a sentença. Não falou, já. Foi já. Deus mandou. E detalhe, não foi apenas. No outro curso de teologia que eu fiz, foi ensinado que por volta Fala aí, ó. de 1000 anos antes de Cristo, Davi. Jamais. Foi. Mas não, fala. Não, eu tô falando, qual que é a data de Obadias aí? Vê naquele papel, tia? Vamos colocar a data aqui, vamos mudar para a data.
Fala aí. Cerca de 585 a.C. Só? Um ano só? Não é mencionada rei algum. Não é mencionado rei algum. Por quê? Porque o que tem aqui em Obadias, o único fato histórico em Obadias. O fato histórico que está em Obadias é a invasão de estrangeiros ao povo de Judá, em que os edomitas fizeram armadilhas. É o único fato histórico. E há pelo menos 5 datas, Renan, 5 datas, só que a gente não vai ficar em cima do muro, a gente vai apontar uma data, tá bom? 5 datas de invasões de estrangeiros contra Judá, tá? Em épocas completamente distintas uma da outra. Essa data de 585 aqui, a gente está coincidindo com a Babilônia, tá? A Babilônia, por quê? Porque está no livro aqui que o pastor falou. O do Setade não tá? Do Setade não tá outra invasão, mas veja, se essa profecia é 585 anos antes de Cristo, como todavia o povo pode ter acabado 1000 anos antes de Cristo, se nem Obadias tinha profetizado? Entendeu? E a variação, ela vai no máximo até 800 anos de Cristo. Então, é uma imprecisão. No caso, foi passado para você uma imprecisão. O que eu tenho aqui sobre a destruição de Obadias, olha aqui, ó. De acordo com Lawrence O'Richard, ele escreve comentários bíblicos, tá bom? Ó, Deus convoca as nações para destruir Edom. Tá aqui, ó. Um emissário, tem um emissário enviado aos gentios, nações, né? Levantai-vos contra ela é Edom, para a guerra. Então Deus está convocando, através da boca de Obadias, que as nações levantem-se contra Edom. De acordo com ele, as profecias foram cumpridas logo após quando Edom acabou sendo destruída por Nabonido. Vamos lá. Sabe quem é Nabonido? Foi da Babilônia, né? Foi rei da Babilônia. A terra acabou, não os descendentes. Agora conseguiram, agora chegamos, agora vamos olhar. A terra, o Monte Seir acabou. Não tem mais a nação, que nem o povo judeu que não tinha nação. Isso que aconteceu, acabou, a guerra chegou lá. Nabonido, ele não está citado na Bíblia. O profeta Jeremias disse que seriam 3 gerações da Babilônia que dominariam sobre Israel. A primeira geração, Nabucodonosor. Segunda geração, Nabonido. Não, Tigreate e Evil-Moradate. É difícil. A terceira geração foi Nabonido. Mas o pastor não está escrito, mas está escrito um tal de Belsazar. Quem é o Belsazar? É o que pegou as taças do povo e fez um evento, pegou um sagrado e começou a beber nas taças. Aí daqui a pouquinho apareceu uns dedos e escreveu na parede Mene Tekel Parsim. Isso? Ninguém sabia, chamou Daniel traduziu: pesado foste na balança e achado em falta. O reino será tirado de ti e dado aos medos persas. Essa é a tradução. Belsazar não era rei, ele era corregente. O rei era Nabonido. Foi Nabonido que destruiu o Monte Seir, tá? E olha, mais uma informação que eu quero dar para vocês. O que Belsazar prometeu para quem interpretasse? Que seria o terceiro no reino. Por quê? Porque ele era o segundo. Ele não poderia prometer ser primeiro ou ser segundo, jamais. Então, como ele era corregente com o pai, ele era o segundo do reino. Nabonido estava em batalha, tá? Então, ele prometeu, vai reger a Babilônia comigo. Só que nem isso serviu, não deu para cumprir a promessa, porque naquela noite o império da Babilônia caiu para os persas. Não cumpriu a promessa. Vamos lá. Vamos tomar um café, né, irmão? Deixa eu só ver se faltou informação. Pode bater a foto? Pera um pouquinho. Deixa eu conferir se faltou informação. Destino está aqui, né? O significado do nome está aqui. Que a visão está ali.
O tempo está aqui, a data, né? O pecado de Edom foi o orgulho, eles moravam em montanhas. E eles achavam nítido a gente daqui. Errou grande, ó. A soberba do teu coração te enganou, como o habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, e diz no seu coração: quem me derrubará na terra? O pecado de Edom. Aqui, segundo o contexto, é a invasão da Babilônia, tá? Quando Nabucodonosor captura Jerusalém, Edom se alegra com a queda de Judá e cruelmente tomou parte do saque da matança. Eles já estavam derrotados mesmo, eles foram lá escarnecer e mataram os últimos, tá? Em dias passados, Deus tinha ordenado ao seu povo que tratasse bem Edom, mas agora o cálice de Deus se enche e chega o momento da vingança e da retribuição de Deus contra os edomitas. E o castigo de Edom, ele é cumprido, como diz, por Nabonidus. Meus irmãos, é isso, pode bater a foto oficial. Foi legal essa aqui que falou fora do livro, né? Essa foi daquela história conhecida. Acabou!